O orgulho é um sentimento de satisfação com alguém pela capacidade, pelas realizações ou pelo valor de si próprio. Muitas vezes esse sentimento pode nos ajudar a nos sentir mais forte, mas também pode nos causar algumas barreiras. Pensando nisso, quem nos ajuda a entender melhor esse sentimento é o psicanalista Jonatas Iliache. Seja bem-vindo, Jonatas. Obrigado, Clício. Jonatas, quando que o orgulho começa a se tornar uma coisa ruim? Como você bem disse no início, o orgulho, assim como o medo, tem esse duplo sentido, né? Ele é positivo, quando a gente se sente bem, sente satisfação, sente prazer naquilo que está fazendo, obtém um certo benefício, alguma coisa assim. Mas ele é negativo quando ele começa a nos cercar, no sentido de a gente não perceber que estamos somente olhando para nós mesmos e deixamos de perceber a importância do outro, do próximo, daquele que está ali, muitas vezes até participando com a gente daquele momento. Então, não é um não reconhecimento do outro. O orgulho, no sentido negativo, é um reconhecimento. Muitas vezes, quando nem se precisa. Então, ele deixa de se tornar orgulho e se torna egoísmo? Isso, vamos dizer que sim, porque ele passa a ter essa conotação mais negativa, infringindo a nós mesmos algumas limitações. Se você tem alguma atividade em que você tem a capacidade de fazer, quando o orgulho tem esse efeito de rebote, que ele não sai para o outro, né? Você não se orgulha com o outro, somente consigo mesmo, você acaba se limitando na sua própria capacidade, na sua própria potencialidade de realização. Então, muitas vezes, você toma iniciativas que você não deveria tomar, você diz, eu sou capaz de fazer quando não é? Você começa a julgar o trabalho dos outros, dizendo que tem defeitos, porque você faria diferente. Quer dizer, esse sentimento, quando ele está nesse lado, nessa chave negativa, vamos dizer, ele nos prejudica muito mais do que nos ajuda. Então, você diria que a empatia, ela fica no meio dessa balança, se colocar no lugar do outro e olhar para o outro, valorizando essa outra pessoa que convive? Sim. Com certeza, a empatia, como simpatia ou apatia, todas vêm de uma palavra grega pathos, né, que significa paixão. Paixão não no sentido naquela que nós estamos acostumados a pensar, paixão de amor, de sentimento de prazer, mas aquela paixão de envolvimento, aquela paixão de se doar. Por isso que nós falamos, por exemplo, na Páscoa, a paixão de Cristo, porque ele se doou, ele sofreu, ele se entregou. Então, quando você fala em empatia, nós estamos falando de nós nos entregarmos a favor da outra pessoa, de outra pessoa. Sentir o que ela sente, viver o que ela vive, abraçar a causa que ela abraça. Então, o orgulho, ele não permite a gente chegar a esse sentimento empático. A gente fica muito mais num sentimento narcísico. É o narcisismo, o famoso narcisismo. E, Jonatas, muitas vezes as pessoas pegam e falam assim, eu não converso com fulano porque eu tenho meu orgulho. Uhum. São as barreiras que eu falei no começo, né? Por você não se sentir preparado para quebrar essa barreira. Verdade, você tem razão. Mas essa questão desse orgulho nesse nível tem a ver com feridas. Por exemplo, eu e você temos um relacionamento de amizade e, de repente, eu machuquei você, eu fiz alguma coisa que te magoou. E essa mágoa pode se transformar numa barreira. O orgulho não permite que você transponha essa barreira, entende? Aí você fala assim, ele me machucou, eu não quero mais falar com ele, né? Isso vai afetar a nossa relação. Por quê? Porque o orgulho não permite a gente transpor uma barreira de mágoa, de ressentimento, de amargura, de sentimentos negativos. E quando você pensa do tipo, a pessoa veio falar com a outra, passou por cima do orgulho dela, ela se torna mais fraca. Não, ela venceu o orgulho, né? Exatamente isso, essa leitura é perfeita, porque quando a gente fala assim, a pessoa não tem caráter, ela não dá valor a si mesma, porque ela deixou que alguém a machucasse, mas mesmo assim ela continuou se relacionando com ela. Ou seja, o orgulho dela está distorcido. Ao contrário, você tem toda a razão. Essa vontade de se superar, de vencer essa barreira,
do orgulho é que faz com que a pessoa esqueça, que ela perdoe, que ela consiga desfrutar e desenvolver um relacionamento mais sadio. Jonatas, as redes sociais, elas imprimem o que a gente quer mostrar para o outro e deixa a gente um pouco mais egoísta. O orgulho, ele pode tracejar por esse meio? Com toda certeza, Clísio. A rede social é um fenômeno ainda a ser bem estudado, mas com certeza ela nos ajuda a vencer as nossas limitações de timidez, de introversão. Então, as pessoas muitas vezes se escondem no estado de estar escondido atrás da rede social para poder fazer coisas que ao vivo, em pessoa, ela não faria. Então, ela se aproveita disso para potencializar, eu até diria de uma maneira negativa, o seu ego. O ego precisa ser visto, a gente tem que valorizar o nosso orgulho no sentido positivo, o nosso ego, mas no sentido negativo, a gente quando camufla, quando a gente potencializa, supervaloriza, é como tomar um asteroide emocional, entende? E inflar o nosso ego. Então as pessoas põem o Photoshop nas fotos que coloca na rede social, fica tirando foto de prato de comida, ou seja, olha, eu estou gozando de um prazer que você não está agora, olha só o que eu estou desfrutando e você não está. E às vezes não tem esse significado, é só mais um prato de comida, entende? Então a pessoa se esconde nessa camada da rede social para inflar o seu ego e muitas vezes o orgulho fica simplesmente escondido aí. Isso não quer dizer que ela está vencendo um orgulho ou uma timidez, está simplesmente dizendo que ela está tirando isso de lado e se escondendo atrás da rede social. Então, se conhecer, ter o autoconhecimento é um caminho sem volta para você construir o seu orgulho de forma saudável. Com toda certeza. O autoconhecimento é base para qualquer dinâmica da vida, seja ela espiritual, no conhecimento, seja relacional, seja profissional. Nós nos conhecermos, sabermos das nossas limitações, dos nossos potenciais, daquilo que nós temos de valor, daquilo que nós temos de a ser escondido, a ser trabalhado, a ser vencido. Esse autoconhecimento potencializa demais a nossa razão de relacionamento. E quando a gente se conhece, a gente não tem porquê ser orgulhoso no sentido negativo. Lembrando que essa questão do narcisismo vem daquele mito grego do Narciso, que era muito bonito, e ele olhando no espelho d'água de um rio, de uma lagoa, se não me engano, ele olhando, se apaixonou pela própria imagem. Então, o que é esse orgulho negativo? É quando o amor que eu tenho para lançar para você, ele bate nesse orgulho e volta para mim. E eu fico com uma música do Roger, eu me amo, não posso viver sem mim, né? Quer dizer, essa questão de vencer o orgulho tem a ver com tirar as barreiras que possam nos manifestar uns aos outros livremente. Muito obrigado, Jonatas. Imagina, eu que agradeço.